Mas por enquanto a gente clica aqui fora, aí a gente vai se deparar com essa interface aqui, né? Esse aqui é o famoso default cube, cubo padrão do Blender. Então, não tem muito segredo na nossa cena, a gente tem um cubo padrão, que ele tá highlighted, que tá marcado com essa marcação laranja, amarelada. Toda vez que a gente seleciona um objeto, o último objeto selecionado, ele ganha o Active Object, que é o objeto ativo. Isso é muito importante na seleção do Blender. E ele ganha esse teor mais alaranjado, que a gente tem uma lâmpada aqui na cena e por fim a gente tem uma câmera. Vou mostrar agora se a gente selecionasse mais de um objeto. Tá vendo aqui que ele fica laranja com a seleção, mas esse aqui fica com um laranja diferente. É a mesma coisa se a gente for selecionando. Esse último objeto, como eu disse, ele vai ter esse nome extra aí de ativo, porque ele vai carregar as informações da última seleção. Isso é importante porque a gente consegue passar essas propriedades da seleção para diversos objetos. Então, no final de tudo, eu vou deixar lá no grupo os links de alguns tutoriais que eles podem fazer uma boa introdução de prática para vocês, né? Tipo, como que faz uma modelagem simples, como que faz uma animação simples, coisa básica. Aqui eu estou interessado em mostrar para vocês como que o Blender se comporta para fazer projetos. Eu não tenho um screencast, então eu vou estar tentando dizer aqui todos os atalhos que eu estou apertando. Para a gente movimentar essa tela assim, mover a visão da câmera da nossa interface, a gente está usando aqui o botão de rolamento do mouse. A gente clica e rola para o lado. A gente pode aproximar e afastar padrões. E a gente tem agora os atalhos principais do Blender, os mais comuns, mais básicos, que é mover, que é no G. A gente tem o cancelar, que é com o botão direito do mouse. Seleção, que é o botão esquerdo. E tem vários tipos de seleção. A gente entra aqui, se eu arrastar aqui para o lado, clique e arrasta, a gente tem outros tipos de seleção. Vou deixar aqui na seleção de caixa. Se a gente apertar aqui no Tab, a gente entra no modo edição, certo? E aqui no modo edição é que a brincadeira começa a ficar um pouco mais séria, né? Para a edição do modelo. Então, a gente tem aqui os nossos pontos. A gente sabe que se a gente selecionar dois pontos, a gente tem uma aresta. E essa aresta a gente pode movimentar ela com o G normalmente. A gente tem a rotação também, que é no R. E a gente tem a escala, que é no S. E para esses três movimentos principais, movimento, rotação e escala, todos eles a gente tem os três eixos, X, Y e Z. Se a gente apertar no teclado, a gente seleciona um eixo que a gente está querendo fazer aquela operação. Esses são conceitos bem simples e a gente já consegue fazer algumas coisas interessantes com isso, né? O, na verdade, então, a gente ainda precisa de mais uma operação que é extremamente importante para um modelador, que é a extrusão. Quando a gente seleciona aqui quatro pontos, ou três, se a gente for trabalhar com triângulos, a gente tem uma face e a gente pode extrudar essa face. O que é a extrusão, né? A extrusão é a gente simplesmente criar uma adição de malha a partir desses pontos. Quando a gente faz a extrusão aqui, eu estou criando uma nova malha. O que é essa nova malha, né? Essas partes aqui, ó. A partir dos pontos que estavam selecionados anteriormente. A partir dessa extrusão aqui, a gente já tem coisas que a gente pode estar fazendo, que são. A gente pode estar brincando, fazer aqui um negocinho bem simplesinho para você. Então, fazer um internato aqui.
ou um hospital, dependendo da criatividade de vocês. Essa parte aqui, né, a gente já dá para ter uma imaginação. Quem tem uma imaginação bem fértil consegue enxergar uma casa aqui, um internato, ou até um hospital, como eu falei, né? Dependendo do alvo. E aqui é só uma brincadeira mesmo. Tentando mostrar um pouco do que dá para fazer, de como fazer, alguma coisa bem introdução mesmo. Aí, galera, aqui a gente está trabalhando com pontos, né? Aqui do lado a gente tem no painel coisas que a gente pode selecionar aresta e faces. A gente pode selecionar as faces do modelo. Isso aqui a gente pode alterar facilmente nos teclados, nos botões 1, 2 e 3 desse teclado superior, do teclado numérico que fica logo acima das letras. Por que eu falei teclado superior, né? O teclado numeral superior? Porque aquele teclado que fica lateral, assim, à direita do teclado normal, ele leva a gente para outro atalho. Então, se a gente apertar um aqui nesse atalho, a gente vai vir para essa visão frontal aqui da câmera. No 3 a gente tem a visão lateral da câmera. A gente situa essa visão a partir desses eixos aqui, ó. Tem o eixo azul, que é o Z, no Blender. O eixo X, que é o vermelho, e o eixo Y, que é o verde. A gente tem facilmente visão aqui, ó. Basicamente, todos esses atalhos que eu estou dizendo para vocês têm um correspondente que a gente pode estar mexendo na interface. Eu aconselho sempre a gente estar trabalhando com teclado, porque com atalhos, porque o Blender ele é uma ferramenta muito poderosa que a gente vai poder abusar de muitas coisas. E quando a gente aprende a abusar desses atalhos, a gente ganha muito potencial de criação na ferramenta, sabe? Agilidade de processos, entre outras coisas. Beleza. Essa aqui foi a primeira parte da introdução, certo? Alguma coisa bem simples mesmo, para mostrar o funcionamento do básico do Blender. A partir daqui, a gente já pode brincar e explorar um pouco as formas, puxar, fazer algumas extrusões, se acostumar um pouco com detalhes. Agora a gente pode fazer uma prática. hum, eu acabei de deletar aqui o cubo para a gente criar um novo, né? Aquela casa ali que tinha. Se a gente apertar Shift A, ele vai abrir um painelzinho aqui de add um objeto. E esse mesmo painel, ele está bem aqui em cima, ó. A gente pode vir aqui, é a mesma coisa. Como eu disse, cada atalho sempre vai ter um genérico da interface no Blender, né? Eu vou adicionar um cubo aqui, né? E eu vou mostrar para vocês agora uma feature do Blender, uma parte bem interessante, que são os modificadores. Os modificadores, eles têm uma produção, fica bem que nesse painel aqui do lado, ó, nessas ferramentas aqui. Os modificadores, eles são, como é que eu posso dizer? É uma função que executa alguma coisa no teu modelo, basicamente. Os modificadores, eles têm quatro formas. Eles são modificadores de modificação, que eles vão mexer na tua malha, eles vão gerar nova malha para a tua malha atual, eles vão deformar a tua malha e, por fim, eles vão aplicar físicas. Eu não vou falar nada sobre físicas, porque eu acho que isso daqui além de ser um conteúdo intermediário avançado, é um conteúdo que seria interessante a gente tirar só um dia só para isso. Então, eu quero pegar aqui mais na parte de Generate. Essa parte de Generate aqui, eles vão ser os modificadores mais comuns para vocês estarem usando o tempo todo no dia a dia, né? Ensinar para quem for fazer mais modelagem. Os principais que eu vou dar uma visão por cima é o Array, Bevel, Boolean, Mirror, Multi-Resolution, Solidify
e o wireframe. Posso dar uma fala no wireframe e aqui no skin também. Basicamente, o array ele vai estar criando um array de objetos a partir do objeto que está sendo modificado. Não tem muito segredo, assim, não é muita novidade e tudo mais. O Bevel, ele acaba criando esses campos aqui, ele acaba dando. Eu esqueci a tradução agora da palavra, mas ele acaba recortando uma fatia do canto e tudo mais. Quando a gente vai trabalhando com modelagem, para aqui conseguindo o padrão de aprendizado, a gente vai sair desse cubo aqui, aí a gente vai para uma forma mais low poly, depois a gente vai passar ali pelo hard surface, e depois a gente vai para modelagem orgânica. Quando a gente chega ali no hard surface, tem muita coisa que a gente trabalha sempre dessa forma, assim, ríspida, sabe? Só que depois de um tempo a gente aprende modelagem orgânica que não existe nenhum canto que ele é totalmente ríspido. Então ele sempre vai ter um canto que ele acaba passando por um bevel ali. Nem que seja um mínimo de algo parecido com isso, sabe? Quanto armas tem isso, veículos tem isso, componentes de tipo baús, etc. Todos vão passar por isso, entendeu? Então a gente sempre acaba passando, a gente sempre acaba aprendendo um pouco disso, desse bevel, né? Aprendendo não, desculpa, utilizando. O Boolean, ele é um modificador que ele precisa de outro, outro elemento para ser utilizado. Eu vou vir aqui nesse cara e vou pedir. Ó, eu já selecionei aqui, ele já tem a diferença aplicada. Se eu esconder esse cara aqui, eu já vejo o efeito que o modificador está aplicando na minha malha. Então, vocês podem ver que quando. Se eu aplicar esse modificador aqui, na hora que eu entrar no modo edição de novo, a gente vê que ele criou novos elementos aqui no meu objeto, criou novas faces. Essa face aqui agora, ela tá meio quebrada, tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis vértices, né, que é um hexágono. Então, o modificador, o Generate, ele tem disso, né? Eles acabam modificando a tua malha, eles acabam gerando nova malha para o teu objeto. A mesma coisa vou voltar aqui o modificador. A mesma coisa do Modify. O Modify, ele acaba mexendo muito no nas tuas pinturas, de como elas vão estar sendo aplicadas no teu elemento. A gente tem aqui o mirror, é o espelho. O mirror, ele só aparece no Edit Mode. Não, minto, desculpa, é porque como ele está esse ponto laranja aqui centralizado, é o nosso ponto de pivô do modelo. Então, como o mirror, ele sempre é aplicado a partir do ponto de pivô. Então, para eu exibir esse cara aqui, eu tenho que afastar ele no eixo. A gente está aplicando aqui no eixo X, certo? Então, no eixo X ele está espelhando. Se eu botar no eixo Y, aí eu vou ter que afastar do eixo Y também, ele está podendo espelhar. Aí tem a questão do flip, por exemplo, se eu... Era, só uma coisinha aqui bestinha, só para... Lá, uma entrada de algum spot que tem... Todo mundo consegue ver que aqui, isso aqui são ruínas e aqui é a entrada de algum canto. Aí, pô, mas a parte de baixo ficou igual a parte de cima, eu não queria isso. Então, deixa eu remover essa parte aqui. Só para mostrar, eu quero que a parte de cima fique diferente mesmo, para mostrar esse flip aqui. Na hora que eu flipo ele no. Qual é? Por algum motivo ele não tá flipando o mirror, mas a ideia é que ele acabasse ficando dessa forma aqui. Acabasse ficando dessa forma aqui no final.
Por algum motivo ele não tá flipando aqui, mas eu vou brigar com ele por causa disso, não. Tô deletando aqui só pra gente ter o nosso cubo na posição inicial. E agora o amigo do escultor, né? O Multi-Resolution, ele cria uma camada de divisão para o teu modelo e basicamente ele faz isso aqui, ó. Ele cria um monte de cortes no teu modelo a fim de aumentar a malha desse cara. Então, na hora que eu dou um subdivide aqui, ó, ele já criou essas malhas e já, como é que eu posso dizer? Ele aplicou um cálculo de aproximação dos pontos. Então, ele já foi criando tipo uma esfera, sabe? Então, se eu aplicar de novo subdivide, ele vai aplicar mais cortes e vai aplicar de novo esse cálculo de aproximação. Até ficar uma malha bem esférica mesmo, bem bola, sabe? Mas qual que é a pegada aqui do subdivide? Eu vou mostrar aqui um novo cubo para vocês. Eu vou aplicar um modificador que ele é tão interessante quanto os outros, que é o Subdivision Surface. Eu esqueci de falar, esse aqui também vai ser muito utilizado por vocês. Ó, basicamente os dois ficaram iguais, certo? Esse aqui está aplicado com uma malha e esse outro aqui está aplicado com uma malha pro Subdivision. A diferença entre os dois é que na hora que eu entro no modo edição do Multi-Resolution, ele ainda está como se fosse um cubo. E realmente ele é um cubo sem a divisão. Como é que eu posso dizer? Esse valor ele não está sendo aplicado no cubo, na malha do cubo. Ele está apenas sendo representado. Já no Subdivision Surface, você vê que na hora que a gente entra no modo edição, esse aqui já é o modelo final. Então, qualquer alteração que eu faço nesse cara, eu já estou alterando o modelo final. Os dois vão atuar praticamente da mesma forma. Só que o cubo. Pergunta aí, Ivo. Já, mano, eu não entendi muito bem. Poderia explicar novamente? Sim, sim. É porque assim, o Subdivision Surface ele vai aplicar a resolução na malha. Então, esse objeto aqui no final, ele já tá aplicando o modificador e ele já está adotando a malha final do objeto. Ele já está ficando naquela forma ali. Então, se eu aplicar esse cara aqui, no final a gente vai ter esse elemento, né? Esse aqui é o Subdivision Surface. O Multi-Resolution, ele não está aplicando esse valor na malha final. Então, enquanto a gente, apesar dele ter ficado igual, a gente pode trabalhar normalmente como se fosse um cubo. Então, se eu vou entrar numa edição dos dois. Pronto, acho que dessa forma fica claro de entender o que está acontecendo aqui. Nesse cubo aqui, eu estou trabalhando num objeto que é um cubo, que no final vai ficar dessa forma. Nesse outro objeto aqui, eu estou trabalhando num cubo que ele já vai. Essa forma final aqui já é a forma que ele vai ficar no final. Então, essa forma aqui que eu posso estar dizendo, ele é um objeto que vai ser detalhado. É meio difícil explicar isso para esse conceito de hard surface, porque aqui não vai ter muita diferença, mas quando a gente trabalha com elementos que têm muito mais detalhe, a gente nota que a gente não quer aplicar certas divisões em uma malha pesada. Então, por isso que a gente usa o multi-resolution, que é apenas para simular como é que essa malha fosse ficar. Vou tentar simular aqui alguns cortes. A gente vê aqui que os dois eles vão estar adotando mais ou menos o mesmo padrão de elemento final. Só que, nesse cara aqui, eu estou trabalhando num objeto que é um cubo. Nesse cara aqui, eu estou trabalhando num objeto em que ele já tem aquela forma final adotada. Ou seja, nesse cara aqui da esquerda, no Multi-Resolution, eu vou estar trabalhando num objeto que pode vir a sofrer uma deformação
que, tipo, talvez eu não queira. Só que nesse objeto aqui ele já está sendo aplicado, ele já está trabalhando no objeto final, entendeu? Então, esse objeto aqui, por exemplo, o do Subdivision Surface, ele vai ser muito utilizado em elementos que a gente vai querer trabalhar com a modelagem orgânica, porque a gente já vai ter um elemento em que ele já vai estar na posição, no modelo que a gente quer que ele se aplique no final. Ficou estranho. Então já imagina que eu quero que o meu elemento tenha essa forma aqui no final. Entendeu? Tipo, com o Subdivision Surface, eu já estou trabalhando no meu elemento para ele ficar dessa forma final aqui. Eu já estou fazendo modificações nele para que ele se comporte dessa forma. Só que nesse cara aqui do cubo, eu não quero que ele se comporte, eu não quero que ele tenha esse detalhamento aqui do final. Eu quero que ele se comporte como se fosse um cubo mesmo. Então, para isso, eu já vou trabalhar alguns elementos. A ideia aqui tipo, eu vou trabalhar o elemento com multi-resolution como se eu estivesse trabalhando no cubo em si. E o elemento que eu estou trabalhando com o Subdivision Surface, eu já vou trabalhar nele pensando em como eu quero que ele se comporte no final. Eu vou fazer modificações nele para ele ficar da forma que ele tem que ficar no final. A do cubo, eu vou fazer modificações nele agora e vou aplicar a divisão no final para caso eu queira que ele seja aplicado, entendeu? É um pouco meio abstrato isso, mas esse modificador ele é muito mais importante para quem trabalha com escultura. É um modificador de renderização, um modificador que ele ajuda bastante na questão de diminuir a quantidade de vértices de um objeto. Sim, ele acaba diminuindo a quantidade de vértices. Porque você está trabalhando nesse modelo aqui, esse modelo aqui ele tem muito menos vértices do que esse da direita. Então é mais fácil trabalhar nesse cara aqui, esperando esse resultado, do que trabalhar nesse cara aqui, esperando um resultado similar. A ideia é mais ou menos essa. Pode ter ficado um pouco complicado, porque é uma abstração que eu fiz desse conteúdo. Então, não é explicação de como o modificador funciona em si. Aí a gente tem o skin. Para demonstrar o skin, eu vou fazer um. Eu vou usar esse carinha aqui. Manda, Matheus, a pergunta. Não, só queria comentar se ele foi igual ao do ZBrush. Ele, no caso, ele preserva, né? Assim, você subdivide a malha, mas você consegue andar entre os níveis de divisão, né? E quanto menos divisão, maior é a sua área de deformação. Quanto maior a tua divisão, menor a tua área de deformação, né? Um vértex ele traz menos impacto quando se move ele. Sim, sim. Caso tu precise movimentar, ele vai ter menos vértices para estar aplicando a matemática lá e tudo mais. Ou seja, vai pesar menos. Uhum. É isso daí mesmo. Então, para quem está fazendo a escultura, o multi-resolution ele acaba diminuindo bastante o custo daquela escultura ali. Vou mostrar um pouquinho aqui já já, vou mostrar um pouquinho do que seria a escultura, para quem não tem essa visão, essa pegada, para quem nunca mexeu com escultura. Eu vou mostrar mais alguns modificadores aqui rapidão, e depois eu vou fazer uma parte práticazinha, que é um desafio legal do... Meu Deus, Enfese, eu acho, não lembro agora o nome dele. O Skin Modifier, ele é basicamente um cara que cria uma skin do teu objeto, né? Então eu peguei um aresta aqui e aí a gente consegue puxar alguns versos e fazer umas formas bem interessantes. Eu já usei esse cara uma vez para fazer árvores alienígenas. Foi um negócio um pouco meio estranho, mas foi uma experiência bem
interessante, sabe? Uma coisa, um negócio um pouco diferente e tal. Porque ele vai ficando meio assim, sabe? Deixa eu ver aqui. Quando a gente pega assim a manhãzinha de alguns modificadores, a gente vai aplicar um subdivision nesse cara, ou de alguma coisa assim, a gente puxa, coisas assim bem estranhas, às vezes, tá? Foi um negócio assim que na primeira vez que eu fiz, eu fiquei meio assustado, porque eu tava aprendendo ainda, né? Eu fiquei meio assustado com a conexão de vários modificadores, né? Como eles interagem entre si e tudo mais. Tem alguns atalhos que a gente vai aprendendo, né? Depois de um tempo a gente vai aprendendo todos os atalhos e a gente acaba esquecendo, é muito atalho. Então, assim, o que que eu fiz aqui, né? Eu usei aquele skin, eu criei uma arestazinha simples, usei o skin, aí eu tô em dúvida se eu aceito esse cara na chamada ou não, né? Vamos permitir, né? Vai que se alguém interessado por esquecer o e-mail. Então, eu criei aqui uma arestazinha simples, puxei alguns vértices e apliquei um subdivision surface. Então, a gente já consegue ter alguns resultados assim, meio estranhos, meio diferentes, uma coisa assim que já começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Tipo, isso aqui reduz muito trabalho. Imagina a gente ter que fazer uma subdivisão para tudo isso aqui, ter que ficar puxando, que é exatamente o que o Matheus acabou de falar. Se eu tivesse um elemento que tivesse várias divisões, eu ter que puxar tudo isso, eu tenho que aplicar esse aqui primeiro, depois esse. Olha a quantidade de versos que tem nesse cara. Aí, poxa, eu queria afastar esse galho aqui um pouquinho lá para a esquerda. Ah, mano, se eu afastar esse cara aqui agora, bicho. Olha que complicação, entendeu? Então, os modificadores, eles servem muito para a gente estar trabalhando de uma forma que faz com que o nosso trabalho seja rápido, eficiente, sem que a gente precise estar acumulando 1 milhão de problemas para resolver uma coisa simples, sabe? Então, vamos lá, vou deletar aqui mais uma vez nossos coleguinhas e vou trazer o nosso default view. Por fim, a gente tem o Solidify aqui, deixa eu ver se tem outro. Wireframe. Bora ver que o Solidify. O Solidify, ele tem a ideia contrária do Bevel, né? O Bevel tem a intenção de cortar os cantinhos, enquanto o Solidify, na verdade, ele tem a intenção de aumentar. Eu não vou conseguir fazer o Solidify. É. Ó, pronto. Ele tem meio que uma intenção de criar mais malha ali para aquele modelo, né? Uma situação que a gente pode estar usando o Solidify é uma situação simples em que, sei lá, vou botar uma representação aqui, usem sua imaginação. Esse cara bem aqui é um super-herói, certo? E esse cara aqui de trás é uma capa super-herói. Eu tô adicionando algumas divisões aqui, eu tô usando um atalho para isso, galera. E aí, a gente quer que essa capa ela tenha uma espessura mínima, sabe? Aí, para facilitar as coisas, a gente usa esses modificadores só para a gente ter mais controle sobre o modelo final, sabe? Ó, aí a gente não precisa, mais uma vez, a gente não precisa ter aquele problema todo que a gente tem de estar mexendo com uma malha bem densa e tudo mais. Então, fica fácil a gente estar fazendo coisas simples com
modelos simples. Então, tudo que eu usei aqui para fazer essa capa, usem sua imaginação, mais uma vez. Tudo que eu usei para fazer essa capa foi um plano com 5, 10 vértices e 2 modificadores. Entendeu? Então, isso aqui é uma mão na roda. Para ver o último modificador, é o nosso wireframe. O wireframe foi um cara que eu aprendi a usar recentemente, que, poxa, cara, ele é muito interessante, entendeu? Ele pega as arestas do teu objeto e cria só um elemento a partir delas. Eu usei esse cara para dar um detalhe de acabamento incrível em muitos baús, muitas cretas que eu estava usando no projeto. Eu vou já mostrar esse projeto. E é uma coisa assim, poxa, um detalhe tão simples, mas que dá um gás tão bonito no modelo final, sabe? E ele funciona mais uma vez com subdivisão. Então, se eu aplicar um subdivision nele, começa a ter uns modelos bem, uns moldes bem interessantes, sabe? Moldes que, na verdade, eles são bem complicados até da gente conseguir. Entendeu? Para conseguir um cara desse aqui, pô, é meio chatinho essa densidade e tudo mais. Então, eu acho que se a gente conseguir esse thickness aqui, ó, eu consigo aumentar a espessura dele, diminuir. Então, os modificadores, eles servem para isso, sabe? Agilizar nosso trabalho, muita coisa, muito detalhe, até mesmo para construção de protótipo, para projeto, sabe? Por exemplo, eu vou deixar mais tarde, mais uma vez eu vou dizer, vou deixar uns links aí, e um dos links que eu vou deixar é o do canal do Enfesia, Enfesia, não lembro agora o nome direito do canal. Ele é conhecido por fazer vídeos de tipo, fiz uma nave em 10 minutos. Então, quando ele começa o projeto dele, ele sempre faz esse setup. Ele cria um objeto com mirror, ele já deixa na metade, assim, um clipe. O que é esse clipe? Ele serve para a gente clipar os caras no meio aqui. Se eu tirar esse clipe, ele não gruda. Se eu botar esse canto, na hora que esse canto encostar no espelho, ele gruda e não solta mais. Eu não consigo mais separar eles. A gente tem que ter um cuidado com os objetos, principalmente quando a gente trabalha com modelagem orgânica, modelagem para jogos, modelagem para vídeos, renderização. Renderização nem tanto, vamos lá, porque o cara que está renderizando ele já está gastando alto poder computacional. Mas é sempre bom a gente economizar o máximo que puder. Quando eu trouxe esse cara aqui para cá, encostei aqui, ele gera um problema que essa face aqui ainda existe. Então a gente tem que tomar cuidado sempre que a gente estiver usando para a gente não ter faces ambíguas. Vamos ver esse cara aqui agora, a gente consegue ver que o buraco ele não tem mais uma face aqui dentro. Sim, aí o Enfesia, ele sempre começa com esse setup aqui. Um cara no mirror, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vê muito em modelagem orgânica, quando a gente está fazendo o esboço das personagens. A gente começa com o mirror ligado, e só depois de um tempo é que a gente tira o mirror para a gente aplicar os conceitos de orgânica, que é não existem lados simétricos, né? Nada é 100% simétrico. Então, um lado tem um braço um pouco maior, o outro lado tem um olho um pouco menor. É sempre pequenos detalhes, são detalhes triviais, mas é uma coisa que no olhar humano, a gente bate o olho e a gente fala, pô, tem alguma coisa errada aqui. Para quem estiver fazendo modelagem iniciante, eu aconselho a fazer uma árvore. Eu jogo o desafio, na verdade. Façam uma árvore. Porque tem um estudo que diz que é matemática muito perfeita. Tem um estudo que diz que analisa as árvores e elas são matematicamente um, uma função, elas têm uma função matemática de expansão. Então, o jeito que a árvore cresce é um jeito que segue um padrão matemático. Então, quando você está fazendo uma árvore que você olha para ela e você fala, poxa, minha árvore parece que está legal, mas tem alguma coisa que está faltando nela. É o teu olho humano, com o teu subconsciente, já processou tanto essas imagens, essa árvore da natureza, que quando tu vê alguma coisa errada, tu fica, poxa, peraí, tem alguma coisa errada com essa árvore, mas tu não sabe dizer bem o que é.
Então eu sofri muito isso naquela parada que eu estava fazendo árvores alienígenas. Então eu estava fazendo as árvores e tal, eu ficava, poxa, velho, o design dessa árvore aqui, ele parece interessante, só que por algum motivo ele tá muito feio. Então ele tinha uma estética que realmente não era da Terra, que não parecia ser uma coisa da Terra. As cores também não eram bem distorcidas, eram roxo, um verde, um amarelo, cores de, a gente chama de coloração de aviso, né? Então acabava que a estética parecia boa, parecia alienígena, só que o design machucava um pouco meus olhos, né? Então eu tive bastante problema com isso. E é um desafio que eu deixo para vocês. Façam árvores. Essa é a pegada. Vamos lá, voltando aqui pro desafio da Infeza, o que que ele faz? Ele se desafia, ele fazer somente com esses três comandos, né? Com três, quatro comandos. Ele só é permitido a fazer extrusões, escalas, movimentos. Aí ele faz rotações também. Escalas, rotações e movimentos, né? Então, para movimentar assim, pro lado e pro outro. Então, ele tem muito. Tem alguns vídeos no canal dele, e eu acho muito interessante os vídeos em que ele faz naves somente dessa forma, né? Ah, ele também usa esse outro comando de vez em quando, mas é porque no final das contas é a mesma coisa. Esse outro comando aqui é o comando de inset. Ele cria uma face na própria face. Então ele tem essa pegada aqui. Deixa eu ver. Só que o que eu estou fazendo aqui é tentando trazer um pouco do desafio dele para uma coisa um pouco interativa, para a gente ver como que a gente pode estar trabalhando, fazendo algumas atividades. No, que dá para ser feito, né? Nada disso aqui foi programado, galera. Eu tô fazendo alguma coisa bem na tora, se vocês quiserem sugerir. E tá me lembrando a nave do Lilo e Stitch, aquele carinha lá que persegue ele. Não sei se era Garu. Me lembrou um pouquinho essa nave aqui. Não tá muito parecido não, mas não sei por que me lembrou. Então, aqui é uma pegada assim bem simples. Aí eu vou mostrar um pouco, eu vou aplicar um subdivision para ficar sem incomodar as pontas e tudo mais. Vou mostrar um dois aqui. Agora eu quero mostrar para vocês, eu acho que os modificadores foi o segundo ponto da apresentação, alguma coisa assim. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação aos modificadores? Não, né? Pois então eu vou continuar aqui. Seguindo um pouco dos modificadores, qual que era a pegada aqui? Agilidade, fazer processo, deixar o seu trabalho um pouco mais rápido, né? Depois que a gente tem esse domínio aqui da modelagem, depois que a gente tem algumas práticas com os atalhos e tudo mais, a gente vem para uma coisa que me dói muito, porque eu não me considero um bom artista de desenho, né? De desenho, pintura. Então, eu me considero um modelador mediano, porém eu não me considero um bom artista, nem iniciante. Eu desenho poucas coisas, rabisco muito pouco. Então a gente vai bater numa tecla agora que é a texturização, né? Na hora que a gente vai partir para a texturização de um modelo, a gente tem algumas regras que a gente tem que. Não são regras, são meio que convenções que a gente precisa seguir para o nosso modelo. A gente precisa fazer a definição do UV Unwrap, que é esse UV aqui, é o mapa de textura do modelo. Então, imagina como se a gente pegasse esse cara aqui,
fatiasse ele todinho e colocasse numa folha de papel. Então a gente precisa fatiar ele de uma forma que não fiquem partes sobrepostas. Porque na hora que eu for pintar essa parte aqui, ele vai acabar pintando outra parte sem querer, entendeu? Então esse Unwrap, ele serve justamente para isso, para a gente mapear esse modelo, esse cara, e ver como essas partes vão se comportar, e a partir daí elas não vão se sobrepor e a gente consegue aplicar uma textura muito bonita no nosso modelo. Então a gente sai de um cara que é desse jeito aqui, a gente chama ele de low poly, e a gente atinge um resultado parecido com esse cara aqui, ó. Tá vendo que ele não tem deformações, a gente quase não vê os cantos e tudo mais, é um cara que a gente chama de high poly. Nos jogos, a gente sempre vai estar trabalhando com modelos low poly, e a gente vai estar aplicando muitas texturas, muitos mapas, para a gente atingir resultados que o high poly tem. Então a gente vai estar trabalhando com um cara assim, com a textura de um cara que tem uma malha, sei lá, assim, acho que não tá rolando. A gente vai ter esse cara aqui, a gente vai trabalhar, o modelador vai trabalhar nele, o texturizador vai trabalhar nele, tudo mais. Só que na hora que a gente for exportar lá para o jogo, a gente vai usar esse cara aqui. E quando a gente precisa usar esse cara, a gente trabalha muito nesse UV aqui. Como é que funciona a questão da texturização, não, desculpa, dos portes de malha? A gente seleciona algumas arestas. Selecionando aqui algumas arestas. Opa, aqui não. Não, minto, essa aqui sim. Tá no apartamento aqui. Aí eu vou marcar o sim, que esse sim é de corte, né? Na hora que eu der um wrap nesse cara, a malha já mudou bastante. Então, eu já sei aqui mais ou menos o que, que eu tô querendo. Esse cara aqui, ele é essa carcaça aqui da frente, ó. Se eu selecionar eles, eu vou botar aqui no modo de face, porque truquezinho bacana. Quando a gente está no modo de face, a gente seleciona uma parte que tem corte, ele seleciona só a parte daquele corte. Eu já sei que essa carcaça aqui da frente é esse carinha aqui de baixo. Então esse cara aqui a gente está vendo que ele está com a malha bem distorcida, bem estranha. Mas então tem algumas técnicas que a gente pode estar aplicando para a gente estar reduzindo esse corte e tudo mais. Só que para a praticidade desse dojo aqui, eu vou fazer esse cara. Eu vou usar o Smart UV Project. Ele vai aplicar um cálculo aqui e tudo mais e vai liberar esse detalhamento aqui para a gente. Né? Eu vou dar um clearzinho aqui para tirar esses caras. E agora eu vou aplicar essa textura. Eu vou criar uma nova textura para a gente pintar um pouquinho aqui e ver como é que funciona, né? Nada muito difícil. A gente vem aqui em novo, mais texture, seleciona aqui. O Blender ele é feito em Python. Python tem muita gambiarra para a gente tá ajeitando as coisas, né? Vocês viram aqui, se eu multiplicar esse cara aqui, ele já automaticamente dá o cálculo para a gente e tal. E aqui, para a gente não perder muito tempo, eu só copio e colo o campo. O Blender é muito flexível. Então, quando a gente aprende esses pequenos atalhos, isso daqui, cara, quando a gente vai lá para mexer com os nós, shaders e tudo mais, esse Ctrl+C, Ctrl+V, esses arrasta e solta, eles são muito, muito práticos, muito interessantes para agilizar o trabalho. Aí a gente vindo aqui na edição de UV, né? A gente já terminou o serviço aqui na edição de UV, já terminou aqui, aí a gente vem para outro painel que é o de textura. Quando a gente tem a textura pronta, a gente já pode pintar nela e tudo mais. Então, quando vocês se depararem aqui com um modelo roxo, o que está acontecendo nesse modelo? A gente tem uma textura, só que a gente não está aplicando essa textura nesse modelo, né? Então, antes da gente vir aqui na pintura, a gente vem aqui em Shaders, vai aplicar um material nesse cara, selecionar um material aqui, a gente dizer qual material que a gente quer que seja nesse cara, ó, seja aplicado nesse modelo. Então, eu vou adicionar só um cara aqui. Esse conteúdo aqui, pessoal, ele
pode parecer um pouco complicado, mas ele ainda é conteúdo básico. Tá entendendo? Não estou dizendo que é um conteúdo obrigatório para você saber, mas é um conteúdo que ele é interessante que você saiba que existe, que você pode estudar esse conteúdo para ser modelador. Então, a parte de modelagem, ela é enorme, enorme. Então, você tem modelagem orgânica, modelagem de hard surface, modelagem de props. O que são os props? São aqueles elementos que ficam nos cenários, tipo uma cadeira, uma mesa, um ventilador, um computador, um mouse. Isso tudo são props, são pequenas coisas que ficam no cenário. E, além disso, a gente ainda tem um cenário como um todo, tem na área de modelagem, né? Eu estou falando aqui de modelagem em si. Só que a gente também tem o cara que trabalha só com shaders, tem um cara que trabalha só com texturização, tem um cara que trabalha só com rigging animation. Por ser uma introdução, eu não vou nem passar por rigging animation, não. Eu estava pensando em passar um conteúdo bem simples de animação. Acho que dá até para dar um bizu ali no final e tal, mostrar um pouquinho de como é que fica. Bora ver o tempo. Eu estou querendo encerrar aqui mais ou menos daqui a meia hora. Pronto. O que eu fiz aqui nesse shader? Eu só adicionei uma textura no base color dele. Isso vai permitir com que a gente, ao alterar essa textura aqui, veja ele sendo replicado nesse cara, né? Então a gente pode pintar diretamente aqui na textura. Quando a gente solta, ela já aplica ali no modelo pra gente. Ou a gente pode vir aqui mesmo no cara e pintar. Essa textura aqui, ela vai ser definida, o nível de detalhe dessa textura ela vai ser definida de acordo com o tamanho do seu mapa de textura. Aqui eu botei um mapa de 2048 pixels, então ele é um mapa aí que ele já é, ele já é um mapa que tem uma qualidade alta, beleza? Só para a gente ter uma noção, os mapas que eram utilizados no PS2, eles eram mapas de 312 por 312. E eles utilizavam várias técnicas para aproveitar esses mapas em diferentes modelos. É bem punk mesmo o negócio lá na era do PS2. Então, ó, aqui a gente está vendo que está se espelhando. Tudo que eu faço de um lado, ele se espelha do outro, porque quando a gente estava lá fazendo o mirror e tudo mais, na hora de tirar esse UV, que na hora de fazer o UV, eu deixei que o modificador tivesse ligado ainda, então ele ia acabar espelhando mesmo. Isso pode ser algo interessante, caso você realmente queira essa propriedade, ou pode ser alguma coisa que vai te atrapalhar quando você estiver precisando de um modelo que ele tenha um detalhe de um lado e não tem esse detalhe do outro, sabe? Por exemplo, vamos imaginar aqui na nossa navezinha que eu quero que ele tenha um detalhe aqui rabiscado como se fosse uma batida que ele sofreu há alguns anos aqui na frente. Tudo bem que eu não vou conseguir os efeitos que eu quero aqui, galera, porque eu estou usando o mouse. E não tem senso de pressão. Só que na hora que eu vejo do outro lado, a mesma batida ali do lado, sabe? Então, talvez esse não seja o efeito desejado. Aí, para isso, o que vai fazer? Vai ter que vir nesse cara, aplicar o modificador dele e fazer um VMap de novo, para a gente ter esse controle da malha. Em 90% dos casos, 80, 90% dos casos, em 80, 90% dos casos, vai ser necessário vai ser necessário aplicar o modificador e depois fazer um VMap, por causa daquele contexto lá que eu falei mais cedo. A gente aprende na prática de que no mundo real quase nada é simétrico, 100% simétrico, né? Então, falando um pouquinho sobre textura, o foco aqui não é ensinar a fazer textura e tudo mais, mas basicamente aqui no Blender ele também tem muitas funcionalidades, caso você tenha uma mesa digital, para você controlar o quão forte você quer uma paleta. Então eu posso vir aqui
diminuir esse strength que ele chama aqui em cima, essa força, ó. Posso diminuir aqui em cima. Na hora de pintar. Agora eu vou aumentar de novo o strength e mostrar a diferença. No mouse é meio complicado, porque a gente não tem esse senso aqui, não tem essa calibragem. Então a gente tem que ficar manipulando essa força o tempo todo aqui na mão. Só que na hora que a gente usa uma mesa digital, esse aqui a gente tem a pressão na mesa e ela vai aplicando essa coloração aqui pra gente e tudo mais. Tá bom. Aí, pessoal, sobre textura, basicamente é isso. Não tem muito o que eu posso estar dizendo, porque senão a gente vai aprofundar demais em como fazer, né? Eu queria aproveitar logo esse modelo aqui. Vamos aqui para o material preview para a gente ver nossa textura bonita. E eu queria mostrar nossa visão da câmera aqui no teclado numérico 0. Vou tentar diminuir esse carinha aqui um pouquinho. Tá parecendo uma aranha. Para a gente estar mexendo um pouquinho com animação e tudo mais, eu não vou utilizar conceito de rigging, mas eu vou mostrar alguns conceitos de animação estática de objetos, né? A gente pode estar vindo aqui no I, a gente selecionar as propriedades de inserir um keyframe, e a gente está marcando localizações do nosso modelo, né? Marcar aqui só a localização dele. Fazer alguma coisa assim. Marcar. Opa! Aí aqui é o seguinte. Aqui embaixo a gente tem esse painel aqui, que eu esqueci o nome dele, é o timeline. O timeline, ele marca a posição do modelo de acordo com o keyframe dele. Deixa eu ver se eu consigo salvar essa posição dele aqui. Não consigo. Então vou ter que fazer de novo. Basicamente, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo só mover ele um pouquinho de acordo com o tempo. Vou marcar a localização e a rotação. Só que nós temos um problema. Na hora que eu volto para cá, a rotação dele já está salva aqui desse jeito. Porque quando eu vim aqui no 0, eu salvei só a posição dele, sabe? Então, para eu retornar a rotação dele original, eu aperto Alt R para resetar a rotação. Vem aqui e salvo. Então, quando eu saio desse ponto para vir para cá, a gente vê que ele está fazendo tipo uma curva suave aqui, certo? Essa daqui é a animação apenas com objetos, tá beleza? As animações de outros tipos de modelos, principalmente a modelagem orgânica, elas passam por um uso de bones, que são ossos que simulam a física de corpos e tudo mais. Então, eu vou passar aqui para o 60 aqui, fazer uma animação um pouco fluida. E, location e rotation. Aí a gente vem aqui e eu vou dar um play aqui apertando mais de espaço só para a gente ver o nosso carinha se mexendo aqui, né? Eu vou 90 aqui. E por último, 120 aqui só para a gente. Beleza, nossa animaçãozinha fazendo um T aqui. Para quem tirou a carteira agora, você quer uma manobra muito. Beleza, aí, ó, que bacaninha. Existem muitos conceitos que a gente tem na hora de fazer uma animação, sabe? Vou deixar um link também para o nosso pai, o famoso pai dos burros aí da animação. É o 12 Princípios das Animações, de Walt Disney, se eu não me engano. Então, só para a gente dar uma melhorada nessa animação aqui, o que dá para a gente aplicar em alguns momentos aqui e tal. Quando ele vem daqui para cá, a gente vai aplicar Só diminuir um pouquinho essa escala aqui, e eu vou salvar essa escala agora.
Poxa, eu esqueci. Vou dar um Alt S para resetar. Ficou complicado. Eu voltei aqui um pouquinho para ele guardar essa escala, porque senão eu ia ter que resetar a escala, não ia saber, enfim. Estou salvando a escala desse ponto agora. Vou diminuir um pouquinho a escala nesse ponto aqui. Espera, antes de eu fazer isso, venho logo nesse cara aqui. Eu vou salvar logo a escala dele. Diminuir a escala desse cara aqui um pouquinho. Não foi demais. E aqui nesse cara, eu vou aumentar a distância dele para cá. Então aqui eu estou aplicando dois conceitos de animação que são bem simples, né? É o squash, squash, não lembro agora como é que se pronuncia eles. E diz o quê? Que uma animação, quando ela tem essa diferenciação de tamanhos, de escala, pequeno para grande e tudo mais, você está mostrando a elasticidade do objeto. Eu esqueci agora exatamente o que ele demonstra, né? Porém, quando a gente está fazendo algumas animações, a gente precisa abusar desses efeitos para deixar aquela animação mais natural possível, para deixar aquela animação realista, etc. Quando a gente vai ver, por exemplo, frame a frame, sei lá, a luta do Naruto, a gente tem umas faces muito estranhas, umas mãos bem borradas e tudo mais. Aqueles frames ali, eles servem para exaggeration. É quando você deixa um elemento bem no meio ali da transição de cenas, um elemento bem abstrato, bem difícil de ser notado, para que a animação acabe recebendo a animação como um todo acabe recebendo um grau a mais, sabe? Uma coisa bem soberba. E no final, adicionei só uma lentidão aqui, a gente vê essa lentidão, e depois eu adicionei uma distância desse elemento aqui, para a gente ter o que a gente aplica de acceleration e anticipation. Então, quando a gente tem um, um elemento que um elemento que é lento e outro elemento que é rápido, a gente tem essa preparação para uma saída. Então, vamos usar a imaginação e pensar que isso aqui é uma saída daquela saída de teleporte de anos-luz, do Star Wars e tudo mais. Esse conceito aqui, galera, de animação e tal, eu não estava pensando em trazer, então pode ter sido um pouco meio difícil de pegar, mas o que eu queria mesmo estar mostrando para vocês é que a gente tem esse elemento aqui de poder trabalhar com objetos, sabe? Fazer animações com objetos, animações simples, que a gente não precisa de muita coisa difícil e tudo mais. E a gente vai ter elementos que a gente pode trabalhar animações um pouco mais complexas. A gente ainda tem ainda uns 20 minutinhos, então vai dar tempo de falar de rig e bones e tudo mais. Então eu vou puxar uns carinhos aqui. Blá, 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 blá. Eu acho que esse cara é desse jeito, eu vou deixar só sólido para não ficar com ruim. Aquela close estourada. Adicionando as subdivisões. Olha só que perda de tempo, né? Acabei de falar para vocês sobre os modificadores e tudo mais, acabei de adicionar algumas subdivisões aqui. Deixa eu fazer isso de outra forma. Desse cara até aqui, mais ou menos, né? E vou aplicar um bevel. Olha só como eu tenho um resultado praticamente parecido com o que eu estava acabando de fazer, né? Então, mais uma vez, modelagem, né? O cara pode fazer as coisas de diferentes formas, entendeu? E ter resultados parecidos. Só que eu queria era alguma coisa simples assim, para eu poder mostrar para vocês como que funcionam os bones.
Eu venho aqui nas propriedades de bonds e vou pedir para eles ficarem na frente. Viewport display in front. Beleza. Vou mostrar para vocês aqui de forma rápida o poder dos bonds. Eu vou entrar no modo edição de bonds para a gente criar um pouco mais de estrutura aqui para os nossos bonds. Vou adicionar mais 2. Certo? E aí eu vou fazer uma apelação aqui e vou pedir pro Blender calcular para a gente alguns pesos automáticos para os nossos bonds, né? E agora, se eu entrar no modo edição de bonds, ele já ficar azul aqui, eu estou usando alguns atalhos, esse aqui que é o Ctrl Tab, para agilizar um pouco. E aí, se eu mover esse bond, eu tenho um elemento que se move junto com ele. Porque esse bond, ele tem certa influência sobre as outras partes do objeto. Certo? Engraçado aqui, ainda agora eu mostrei outra forma de aplicar esse cara, né? Então, se eu adicionar um Subdivision Surface nesse cara aqui, olha só que interessante. Vou adicionar mais um aqui, tá bem redondinho. Eu vou tirar o bevel. Não, eu vou deixar o bevel, porque realmente eu quero essa estrutura meio quadrada mesmo. Qual que foi a pegada aqui? O meu... Embaixo mesmo. O meu Subdivision Surface, o que ele fez no meu objeto, né? Como ele está criando novas malhas, eu vou aplicar aqui ele rapidão, para a gente ver. Isso daqui é o resultado do Subdivision Surface, certo? Ele está aplicando mais malha no meu objeto. Deixando ele aqui primeiro. Então, como agora o meu objeto ele tem mais malha, na hora que eu deformo ele, a malha que está ao redor dele, ele segue o padrão de deformação dos pesos dos bondes. Então, isso daqui é que faz aquela animação de braço ser tão fluida, né? Fora isso, a gente tem muito controle desses bondes que fazem com que seja pré-calculado posições. Então, deixa eu pegar uma imagem aqui, porque eu nem tenho tempo e nem quero esse trabalho, até porque é monofunção. Estou falando, pesquisando, então eu travo. Então, eu tive essa pesquisa aqui de braço robótico, né? O cara chegou para mim com essas dúvidas e querendo fazer o rig de um braço robótico, né? Eu ajudei e tudo mais. Então, quando a gente pega esse elemento aqui, a gente vê que ele tem elementos que são quadrados e que tem motores, servos motores, que eles fazem rotações com graus específicos. 60, 80, 60, 90, 120, 180 graus. Então, para a animação lá, na hora de fazer o cálculo e tudo mais, essa animação ela tem que ser clampada, ela não pode passar de certos graus. Ah, mas me perguntar qual o motivo disso? Ah, não sei. O motivo do cara é que ele quer uma animação super realista. Não importa pra gente o que ele tá querendo, né? O que importa é que a gente vai ter esses controles. Então, na animação, a gente tem como ter esses controles via bonds. A gente chama eles de Inverse Kinematics e Forward Kinematics. Esses bonds que eu estou usando aqui para mostrar para vocês são os FK, os Forward Kinematics. E eu não vou demonstrar os IK, porque eu acho que eles são um conteúdo já mais, assim, intermediário e avançado, entendeu? E aí eu estou encerrando aqui, pessoal, um pouco dessa apresentação de Blender, e eu queria deixar aberto agora para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, quiserem saber de alguma coisa, algum potencial, alguma outra coisa que dá para fazer com o Blender e tudo mais.